Deus abençoa você, Deus abençoa a todos aqueles que ouvirão esse vídeo. Vamos falar neste momento sobre liderança e serviço. Liderar e servir. Vamos compreender se é necessário termos líderes, sermos liderados, ou se isso é algo só do Velho Testamento, concernente às coisas de Deus, concernente à Bíblia Sagrada. A liderança, Jesus Cristo pôs um fim à liderança? É uma pergunta feita. Jesus Cristo estabeleceu o servir. Como é o servir? O próprio Jesus foi um líder? Com toda certeza, a liderança e a serventia, liderar e servir, está totalmente conectado. Na verdade, não há servir sem liderar, sem ter uma liderança, sem ter uma ordem, sem ter uma direção. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo natural. Se você chega num restaurante, um garçom, a própria palavra garçom quer dizer servir, é uma espécie de servo. Pensa você chegar num restaurante e o garçom servir errado, aquele pedido que você fez ser servido para outra pessoa e daquela outra pessoa ser servido a você. Então perceba que para servir é necessário ter um entendimento. Não há obediência sem entendimento. Primeiro precisa entender para atender. Então, servir aponta para servo. Já a liderança aponta para a gerência, a administração. Então, quem é no Novo Testamento o grande exemplo de liderança e serviço? O próprio Cristo, o próprio Messias. Como ele mesmo disse: eu sou Senhor e Mestre. Vocês dizem e bem dizeis porque eu sou. E como Senhor e Mestre, eu estou dando o exemplo, lavando os pés, lavando os pés de vocês e servindo. Jesus lavou os pés dos seus discípulos e Jesus os serviu na mesa, na ceia, dando o pão e o vinho. Isso representa que Jesus não veio quebrar a liderança, mas ele veio quebrar o sistema do homem. Não era mais o homem quem lideraria. Isso se torna um pouco complexo, porque na verdade quem sempre liderou o povo de Deus foi Deus. A diferença é que essa liderança no Velho Testamento era feita através dos profetas primeiramente, e depois isso passou a ser feito através de reis. E vai ter vários períodos. Tem o período dos juízes, por exemplo, aonde Deus ali estava liderando seu povo naquele período ali, naquele momento, com juízes, sábios. E assim Deus nunca deixou a terra. Deus sempre esteve na terra de alguma forma. Deus apenas muda a sua forma, mas não muda a sua palavra, a sua essência. A sua presença é contínua na vida daqueles que se aproximam dele. Então, no Novo Testamento, Jesus Cristo estabelece o reino de Deus. E esse reino tem um governo, esse reino tem um regente, tem um líder. E esse líder é o próprio Cristo. Com a linguagem bíblica, nós vemos que é o Espírito Santo quem nos guia, quem nos lidera. Mas como isso se dá na prática? O Espírito Santo me guiará, e guiará você, e guiará as pessoas para onde? Nós não teremos reuniões, nós não nos veremos face a face. Os discípulos não estavam juntos, não havia uma liderança entre eles? Com toda certeza havia.
O que não havia era a necessidade de nomenclaturas. Nunca veio da parte dos próprios apóstolos a honra aos homens. Nunca veio da parte dos próprios apóstolos quererem ser chamados de mestres e senhores e líderes. E esses títulos é colocado pelos homens. Então, o Espírito Santo coloca os dons da forma que ele quer. Nós temos a nomenclatura bíblica para dons, não são cargos, não são posições humanas, mas são posições espirituais no corpo de Cristo. O corpo é um, porém os membros são muitos, e os dons também são diversos, todos para um propósito só: servir. E não há serviço sem a liderança do Espírito. E até há serviço sem a liderança do Espírito. No entanto, esse serviço não produz edificação. Para que o serviço promova a edificação, é necessário que cada um de nós estejamos jogando na nossa posição. Veja um time de futebol. Todos têm sua posição e devem jogar nela. Não faz sentido deixarmos de nos reunir ou não termos um líder espiritual. Não há nenhum problema nisso. O que há é uma confusão. Um pregador não precisa ter nomenclatura. Qual a necessidade? Não tem a necessidade de ter uma nomenclatura. Essa necessidade é um clamor humano. Quem é você? Você é um pastor? Você é um apóstolo? Você é o quê? Então é um pedido humano. Não temos essa necessidade de termos um nome entre os homens, mas necessitamos explicar, expor, mostrar para as pessoas que a Igreja de Jesus tem sim líderes. E esses líderes não são os papas, não são os pregadores do sistema religioso. Esses líderes são aqueles nossos irmãos que, assim como foi Paulo e os demais apóstolos, até essa nomenclatura apóstolo, ela é uma nomenclatura... Paulo vai usar isso dizendo: se eu não sou apóstolo, não sou para aqueles, mas para vocês eu sou apóstolo. Apóstolo quer dizer o enviado. Quando Paulo disse isso, ele disse com entendimento. Ele não estava se contradizendo. Ele bem sabia o que estava dizendo. De forma prática, Jesus enviou Paulo ou ele enviou a palavra que estava em Paulo vivendo? O que o mesmo Paulo diz, que Deus o havia escolhido antes dele ter nascido para revelar o Filho de Deus nele. Aí está o grande segredo de um pregador. Ele é escolhido antes do ventre, como foi Paulo, para revelar não a sua própria vida, não fazer discípulos para si, mas para revelar o Mestre, o Cristo vivo. Nós temos um só Mestre, nós todos somos discípulos, nós todos somos irmãos. E eu vou fechar esse vídeo aqui com a palavra do próprio Paulo, onde ele declara que nós, apóstolos, e eu posso dizer que nessa ideia de apóstolo, ele está falando de enviados, e enviados é a palavra que é transmitida nesses diversos dons, como lá em Efésios 4:11, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, de modo que isso é o Espírito Santo enviado, como o mesmo Jesus disse: naquela hora quem falará em vossa boca é o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que é o enviado, é a própria palavra viva, o verbo. Então Paulo diz que somos colocados em derradeiro, em último lugar, e isso é maravilhoso. O sistema coloca eles em cima, Cristo coloca o maior embaixo. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus.